programa Tribuna Livre. Estamos recebendo o cardiologista, Dr. Antônio Bahia, que vai explicar tudo sobre as questões relacionadas aos cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde do coração. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz. A gente começa o assunto de hoje, inclusive, por conta do acontecimento no final de semana do Vitor Hugo, engenheiro da Cagepa de 36 anos, de 46 anos, esse que vocês estão vendo aí nas imagens agora, quando ele passou mal, ia participar de uma corrida e acabou morrendo. Inicialmente, o senso comum, foi infarto e tal, a gente não teve acesso ainda ao serviço de verificação de óbitos, que dá, de fato, a causa morte. Mas as características, inclusive eu conversava aqui com o senhor em off, são características de algo relacionado a um infarto. O que, de fato, pode ter acontecido com essa situação do ainda jovem de 46 anos? Veja, Bruno, a morte súbita, ela sempre traz uma comoção, em particular em pessoas mais jovens e em atletas, que são os ícones da saúde. E isso pode ter um revés perigoso, porque muitas vezes pode gerar insegurança e medo e até afastar as pessoas da prática esportiva, né? Nessa faixa etária, homem entre 40 e acima dos 40 anos, é claro que a possibilidade de infarto ela deve ser aventada, mas outras possibilidades podem acontecer. A própria prática excessiva de atividade física, ela pode gerar alterações no coração, causando crescimento do coração, hipertrofia, e essa hipertrofia pode gerar morte súbita através de arritmias cardíacas. Então, nem tudo que reluz é ouro e nem toda morte súbita ela é causada por infarto. Existem as doenças próprias do coração, doenças na estrutura do coração, nas válvulas. Existem doenças genéticas que podem gerar arritmias malignas e que geram morte súbita. E existe também a doença coronária, que a incidência é alta e vem aumentando cada vez mais em função do aumento da obesidade, do sedentarismo, de uma alimentação equivocada, que pode gerar realmente. Então, ele pode ter tido um infarto? Sim, ele pode ter tido um infarto. Mas outras causas precisam ser consideradas para que a prevenção ela seja mais eficaz e mais ampla. Segundo dados do Ministério da Saúde, quase 300 mil pessoas morreram ano passado de doenças relacionadas a problemas no coração. Quando se fala em coração, alguém já falou, não foi infarto, mas não é só isso. Tem outras situações. Quais são as principais que o senhor pode falar para quem está em casa agora? Então, veja, as doenças mais simples e mais prevalentes que terminam gerando uma série de outras consequências, hipertensão e diabetes. Isso está na base, isso tem que ser tratado e isso tem que ser valorizado para evitar o surgimento de outras doenças. Então, a doença coronária, como eu já falei, que é quando há uma obstrução das artérias do coração, isso leva a um sofrimento do músculo cardíaco e pode gerar um infarto. E a primeira manifestação do infarto pode ser a morte súbita. O infarto nem sempre ele manda sinais antes. Por isso que às vezes as pessoas se assustam. Eu não sinto nada, eu corro, eu faço atividade física e eu não tenho nenhum sintoma, portanto eu não preciso fazer avaliação. Precisa sim, porque a primeira manifestação do infarto pode ser morte súbita. As doenças estruturais do coração, como as alterações das válvulas do coração, as alterações da musculatura do coração, que podem gerar hipertrofia no coração, alterações na musculatura que fazem substituição do músculo por tecido de gordura, né, que isso é pouco comentado, que chama displasia, pode gerar, é uma doença grave que pode gerar morte súbita. As arritmias cardíacas, de uma maneira geral, em particular em jovens, é a principal causa de morte súbita, né? Portanto, uma avaliação simples em todas as pessoas ela é recomendada, né? Mesmo em jovens, vai fazer atividade física regular, uma avaliação clínica, um simples exame clínico e um eletrocardiograma pode já prevenir muitas coisas. A própria ausculta do coração, o médico já pode afastar e identificar algumas doenças que poderiam levar à morte súbita. Um eletro simples, ele pode mostrar alterações genéticas e que podem levar a arritmias malignas e morte súbita. Portanto, não é complicado, é simples e é acessível. Um eletrocardiograma e um exame, uma consulta, ela já pode evitar e já jogar luz e evitar muitas coisas. Uma coisa que é importante também é considerar o histórico familiar. Você vê a história da sua família. Portanto, se você tem história de morte súbita na família, em particular com menos de 45 anos,
Isso acende à luz a possibilidade de doenças geneticamente determinadas e transmitidas, que podem ser evitadas. Sintomas como tonturas importantes com escurecimento de vista e desmaio, em particular que estão relacionados com atividade física, são sinais de alerta. Palpitações, sentir o coração acelerado. Não necessariamente, se você está ansioso, você vai liberar adrenalina e o seu coração vai aumentar a frequência. Mas isso é normal, essa questão de aumentar a frequência com ansiedade? Isso é uma resposta natural, uma resposta fisiológica. Mas, se você tem episódios súbitos de palpitação, início e término súbitos, é um sinal de alerta. Provavelmente é uma arritmia cardíaca. E se essa taquicardia, se essa aceleração, ela está relacionada com o esforço, é um sinal maior ainda de alerta, né? Então, histórico familiar, sintomas como palpitações, tonturas, desmaios, dor no peito, são sintomas que direcionam a uma necessidade mais urgente desta avaliação. Essa questão relacionada aos exames que devem ser feitos, qual é o intervalo de tempo? Existe uma idade específica, a partir de tal ano você precisa fazer, e tem um intervalo a cada 6 meses, a cada mês, a cada um ano, tem um intervalo de tempo, doutor? Veja, isso é muito relativo e isso depende muito de caso a caso. O que acontece? De uma maneira geral, a prática de atividade física regular, né, ela deve ser feita uma avaliação em todas as pessoas. Portanto, um exame clínico e um eletrocardiograma é aconselhável para todas as pessoas. Se você tem um histórico familiar de doenças cardíacas, então o seu cuidado deve ser aumentado, porque você tem essa predisposição. De uma maneira geral, mas a partir dos 40 anos, essas avaliações elas devem ser mais cuidadosas e periódicas, com intervalos a cada 1 ano. É recomendável que essas avaliações sejam feitas, né? No caso particular dos atletas, como eu tinha te falado, então, mesmo ele correndo e ele não sentindo nada, algumas arritmias podem ser identificadas em exames simples como teste de esforço. Às vezes ele não tem angina, não é infarto, não é obstrução no coração, mas ele tem um coração de atleta e a atividade física monitorizada durante um teste ergométrico pode flagrar arritmias, né, autolimitadas, que num momento mais extenuante poderiam se sustentar e gerar morte súbita. Doutor, em relação a essa questão relacionada, o senhor falava o cuidado na base da diabetes, né, e a hipertensão. Quais são os cuidados que nós devemos ter em relação à questão da alimentação e para os pais que estão agora, já a questão da base, da criança ali, qual cuidado deve ter com os excessos? Bem, hoje em dia a gente deve sempre evitar esses alimentos ultraprocessados, voltar às nossas origens e buscar alimentos mais naturais. Retirar das crianças os refrigerantes, os doces em excesso, né, as conservas, e trazer para essas crianças uma alimentação mais saudável e mais natural. É muito mais fácil você mudar hábitos mais cedo do que numa idade mais avançada. Então, investir nisso, oferecer às crianças uma alimentação mais saudável para que eles sejam um adulto mais saudável. Para quem está em casa agora acompanhando, nós estamos tratando aqui sobre questões relacionadas às doenças cardíacas. Estamos recebendo aqui nos estúdios especialista que trata exatamente sobre esse assunto. Doutor, em relação à questão da prática de atividade física, uma pergunta inclusive que chega aqui através das redes sociais, se há necessidade de fazer algum exame antes de iniciar a prática de atividade física. Porque às vezes as pessoas começam a atividade física e acabam desenvolvendo algum problema. Sim. Antes de começar a atividade física, procure um médico, procure um cardiologista e ele, a partir dos seus sintomas, a partir do seu histórico familiar, a partir do exame clínico e a partir de um eletrocardiograma de base, ele vai direcionar essa investigação. Os exames, não há uma receita de bolo. Os exames eles vão ser direcionados a partir da característica individual de cada um, né? Hoje em dia nós temos muitos recursos, a medicina ela avançou a passos largos e hoje na cardiologia a gente já tem muitos recursos e a gente pode evitar muita coisa. É claro que às vezes nós somos surpreendidos e isso que às vezes gera uma grande insegurança, porque às vezes o que a gente escuta, olha, mas ele era saudável, ele era atleta, ele tinha uma alimentação saudável e fazia os exames com regularidade e teve morte súbita. Isso pode acontecer, Bruno? Pode. Infelizmente pode. É uma minoria, é uma exceção, é uma raridade,
Mas existem as arritmias idiopáticas que nós não sabemos exatamente a causa, mesmo no coração anatomicamente com a estrutura normal, mas elas podem surgir e gerar morte súbita. De forma bem didática para quem está em casa agora, o que é que o senhor pode dar de orientação, de hábitos, de mudanças simples do dia a dia que podem ajudar e o coração agradece? Mude a sua alimentação. Nós muitas vezes comemos mais do que o precisamos e comemos errado. Às vezes não é o quanto eu como, mas é necessariamente o que eu como. Então, busque uma alimentação mais saudável. Procure o seu médico. Faça avaliações periódicas. E essas avaliações periódicas, elas vão lhe dar uma maior segurança. Trate as doenças que você já sabe. Não negligencie com o uso das suas medicações. Trate hipertensão, trate diabetes, trate colesterol alto. E busque, após uma avaliação, após o consentimento médico, implementar na prática do seu dia a dia uma atividade física. Eu costumo dizer, a atividade física ela é para quase todas as pessoas e ela é sempre disponível. Só caminhar. Se você não pode outra coisa, se você não tem tempo para outra coisa, caminha. Eu só tenho 10 minutos, caminhe 10 minutos. Eu só tenho 15 minutos, caminha. E você vai abrindo um espaço no seu dia e na sua vida. E isso vai ser incorporado. E isso vai trazer benefícios para o resto da sua vida. Eu sempre digo, a velhice chega e a gente tem que se preparar para ela. E a mobilidade, ela vai sendo prejudicada na velhice exatamente porque a gente não preparou o nosso corpo para isso. Então, a gente tem que pensar não só no coração, a gente tem que pensar numa velhice saudável, do ponto de vista cognitivo, daquilo que nós pensamos e fazemos, da nossa lucidez e da nossa mobilidade. Doutor Antônio Bahia, médico cardiologista, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso programa Tribuna Livre da sua TV Arapuã. Bruno, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você e de trazer esses esclarecimentos para a população que fica, comovida, é claro, mas também em pânico, porque naquele sentimento que o próximo pode ser eu. Mas isso pode ser evitado, muitas vezes. Chegou ele, o vaqueirinho do Armazém Paraíba.